Um lar, ele precisa ter duas coisas muito importantes. Ele precisa ter dignidade e ele precisa ter santidade. Nesse vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre essas duas coisas que o meu lar e o seu lar precisam. São duas coisas que às vezes passam despercebidas, que nós não sabemos como fazer, como começar, o que significa. E eu quero fazer aqui com vocês uma jornada construindo a mulher sábia. É um conteúdo que eu gosto muito. Esse conteúdo, inclusive, é um conteúdo baseado na mentoria, né? Experiência do Lar. É uma mentoria incrível, é uma mentoria completa, é uma mentoria que você aprende de tudo, realmente como transformar uma casa em lar. Porque casa é essa estrutura que você está vendo aqui. E lar, não. Lá você constrói, e constrói com santidade, constrói com dignidade, muito mais que nós vamos aprender durante esses vídeos que eu vou postar aqui, tá certo? É gratuito esse conteúdo, vai ficar na playlist só dela, vai ficar na playlist Construindo a Mulher Sábia, tá bom? Vou fazer uma playlist só para ela, para você poder ver todas as aulas, compartilhar. Então, já vou pedir agora que você compartilhe com suas amigas esse conteúdo, chame suas amigas para assistir os vídeos desse canal. Aqui nós vamos falar sobre lar, sobre família, sobre filhos, sobre tudo que inclui o nosso mundo feminino de dona de casa e mãe. Porque eu costumo dizer para as meninas que estudam comigo e com quem eu convivo, né, que nosso mundo de dona de casa, de mãe, ele não se resume apenas em lavar roupa, arrumar casa. Não, ele é completo. Nós vamos falar aqui até de maquiagem, né? Por quê? Porque nós precisamos disso tudo. Engloba muitas coisas, tá? Engloba coisas físicas, engloba coisas espirituais, porque também tem isso, né? E eu, como uma pessoa cristã, uma mulher cristã, uma mãe cristã, vou abordar aqui com vocês muito tema bíblico, muita base bíblica. Espero que você não se incomode, né, de falar da Bíblia, já que ela é um manual da nossa vida. Com ela nós aprendemos tudo que nós precisamos. Nela tem tudo que a gente precisa para o dia a dia, para a maternidade, para o casamento, para os negócios, né mesmo? Então, nós vamos usar muito a Bíblia por aqui, muita base bíblica, muito versículo bíblico. E eu espero de coração poder estar edificando vocês com esses conteúdos que eu vou começar a trazer aqui. É um conteúdo que eu desejo muito, né, que vocês também aprendam como eu tenho aprendido. Não sou perfeita, não sei de tudo, mas o pouco que eu sei, estarei aqui com vocês, compartilhando, tá? Já tive outro canal, infelizmente perdi, não consegui ficar lá porque eu perdi o e-mail, não sabia de senha. Aí resolvi começar tudo do zero, porque eu não tenho problema de começar nada do zero. Eu acho que é até uma oportunidade para você organizar as coisas, saber o que serve, o que não serve, né? Inclusive, por exemplo, eu ficava muito preocupada no outro canal em ficar divulgando pros amigos, pras amigas, o link, sabe? Pra ter aquela ajuda. A gente sabe que nem todo mundo ajuda. Então, esse canal aqui, inclusive, não vou fazer isso. Eu vou estar fazendo meus conteúdos, postando aqui e deixar que o próprio YouTube entregue ele, né? Com base nas curtidas, nas coisas. Mas eu não vou estar indicando pra ninguém mais esse canal, sabe, gente? Eu tenho aprendido muito isso, né? Porque se a gente colocar nossa confiança nas pessoas de perto, na família, nos amigos, e muitas vezes a gente se frustra, porque esses mesmo não fazem. Esses mesmos, infelizmente, não nos ajudam. E tá tudo bem, porque o Senhor, ele manda outras pessoas. Dito isso, já me prolonguei demais. Vamos lá falar sobre santidade e dignidade no lar. E, para isso, nós vamos usar essa referência aqui, né? Provérbios 24, 3, 4 diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Isso é muito importante, né? E aí nós vamos ver agora qual é essa diferença. O que é dignidade e o que é santidade do lar. Dignidade do lar consiste em que nele habitam, enxergue e experimente seu valor. Não. Dignidade do lar consiste em que os que nele habitam enxergue e experimente seu valor. O dicionário define dignidade como qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. Elevar o valor do lar, tendo como foco as pessoas que compõem, resulta em uma combinação de esforços para valorizar o tipo de lar e suas características. Um lar que tem dignidade define padrões de ordem e criatividade com característica piedosa do amor, paz, honestidade e lealdade. Então, recapitulando. Dignidade do lar consiste em que os que nele habitam enxerguem e experimentem seu valor. Ou seja, cada pessoa que mora no lar
os filhos, o marido, a esposa, né? Que é a família. A família não é pai e mãe mais. A partir de você casa, família, você, seu esposo e seus filhos, né? Seu marido e seus filhos. Então, consiste em quê? Em que essas mesmas pessoas que moram ali, elas consigam enxergar o seu valor. Experimente o seu valor, né? Experimente e enxergue o valor que cada um tem. A qualidade moral, o respeito, a consciência, né? E a santidade? A santidade no lar é a sua pureza de coração e de propósito. Sua integridade, sua santidade em tom e disposição. O lar é um dueto de devoção e valorização. Devoção a Deus combinada com a valorização um do outro. Um lar deve ser um santuário onde a alma humana é recarregada, renovada, revigorada e restaurada. Isso é muito bom, né? Porque às vezes a gente vê, né? As famílias desestruturadas, muitas coisas acontecendo dentro das famílias, e muitas famílias não têm o lar como um lugar santo, não tem um lar como um ponto de paz, aquele lugar que a gente trabalha o dia todo, mas que fica doido para voltar para casa, para ver os filhos, para ver a esposa, para ver o marido, para tomar aquele cafezinho, né? Para dormir, para assistir algo que edifica. Ao contrário, infelizmente, muitas pessoas não sentem vontade de voltar para casa. Muitos filhos não sentem vontade de voltar para casa. Muitas esposas não sentem vontade de voltar para casa. E eu quero te dizer nesse vídeo que se você está passando por isso, você precisa começar hoje a analisar. Por que disso? O que está acontecendo na sua casa que você não tem sentido essa vontade de voltar? Essa vontade de cuidar do seu lar? Essa vontade de cuidar dos seus filhos? O que tem acontecido? Né? Porque tudo tem um porquê, tudo tem uma raiz. E é nela que a gente precisa sempre estar cuidando. É nela que a gente precisa estar mexendo. Tudo começa nisso, né? Por quê? Tá tendo muito trabalho, coisas domésticas, a gente vai conversar em outros vídeos mais pra frente. Nós vamos falar aqui de tudo nesses vídeos, de organização, de mesa posta, tudo. É completo, tá? Até, inclusive, essa questão de tarefas domésticas também. Brigas entre o casal, né? Então, assim, por quê? Depois que você começar a descobrir o porquê daquilo, você começa a mexer e ver o que precisa ser mudado, né? Para que isso possa acontecer. Porque o lar deve ser um santuário onde a alma humana é recarregada, renovada, revigorada e restaurada. O seu lar, sua casa, ele tem que ser um cantinho do céu na terra, né? Claro que não existe família perfeita, não existe família que não discuta, não existe família que não, sabe, gente, que não se desentenda. Não é sobre isso, não é não se desentender. É não ter esse respeito, né? É não ter essa valorização da outra pessoa, né? Os seus filhos precisam se sentir valorizados, seu marido precisa se sentir valorizado, né? Nas coisas que faz, na comida, né? Que são atos de serviço, em tudo, sabe? Então, assim, o que a gente vê muitas vezes os filhos tristes, né, por causa das atitudes das mães, dos pais, mães tristes por causa das atitudes dos filhos, por causa das atitudes dos maridos, né? Tudo isso acaba enfraquecendo, né, o lar. Ao contrário, ele tem que ser fortalecido para que você tenha sua alma recarregada, né, renovada e restaurada. Então, tudo isso acontece no lar, né? O inimigo, eu tava conversando com uma amiga minha hoje, e ela contando, né, uma coisa que aconteceu na casa dela, e a gente conversando, e ela falando sobre isso, que o inimigo, ele veio para destruir as famílias. E é de fato, por quê? Porque ele quer destruir tudo que é projeto do Senhor, né? A Bíblia diz que, João 10:10, se eu não me engano, que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, roubar o quê? Roubar a paz das famílias, roubar a inocência das crianças e dos adolescentes, matar os sonhos, matar a união, sabe? Não literalmente matar fisicamente, também, porque o inimigo é sujo, e aí entra muito algo mais espiritual, né? Mas matar os sonhos, matar os projetos da família, né? Matar a união da família, matar a paz da família, tudo isso o inimigo veio fazer. Então, cabe eu e você começar a se ligar nessas coisas, né? Começar a observar as coisas, começar a entender o princípio de tudo. E o título desse vídeo vai ser justamente o princípio de tudo. Por quê? Porque tudo tem um princípio. O princípio de tudo é Cristo. Cristo, ele precisa ser o centro das nossas vidas, o centro da nossa casa. Para quê? Para que essa santidade, essa dignidade comece a florescer, para que essa santidade, essa dignidade comece a fazer sentido, né? E as coisas começarem a se encaixar. Então, traga Cristo para o centro da sua casa. Levante um altar de adoração na sua casa, levante um altar de oração, levante um altar de coisas boas e quebre os altares ruins,
Inclusive, vai ser tema para outro vídeo. Eu vou fazer o próximo vídeo, né? Primeiro eu quero fundamentar vocês em alguns passos, para depois a gente ir para os passos práticos. Primeiro eu quero falar com vocês sobre essa questão, né, toda, de como você se fundamentar, o que trazer para sua casa, limpar mesmo as coisas. Então, nesse vídeo, o primeiro passo é trazer Cristo para o centro da sua casa. Tá? Então, como eu faço isso, Joyce? Buscando essa santidade para sua casa, buscando essa dignidade para sua casa e começando, né, a ter esse entendimento de que ele tem que ser o cabeça de todas as coisas e que a sua casa tem que ser a habitação do Espírito Santo. Faça uma limpa na sua casa, tire tudo que não acrescenta, seja de louvor, seja de coisas, de atitudes, xingamentos, sabe? Palavras pesadas, coisas que não edificam o seu lar. Pelo contrário, né? Eu costumo brincar com meu filho menor que tem são duas coisas, né? Ou a gente alimenta o mal, né? Ou a gente alimenta o bem. E quem é o bem? Bem é Jesus, bem é Deus, bem é o Espírito Santo, bem é as coisas de Deus. E o mal é o inimigo, é o diabo, é o Satanás, como você queira chamar, né? Então vamos fortalecer o bem, vamos fortalecer Jesus, vamos fortalecer Cristo, que é o centro de todas as coisas e é o centro da nossa casa. Se ainda não for, precisa ser. Precisa começar a ser, sabe? Tem estresse? Tem. Tem desentendimento? Tem, gente. Onde tem gente, tem isso. Em todo lugar, tá tudo certo. O problema é quando tem xingamentos, desrespeito um com o outro, tantas outras coisas mais, né? Que a gente precisa ir se ajeitando. E como é que a gente se ajeita? Porque já que é muito profundo, já que muitas pessoas não sabem, não tem essa cultura ainda de Jesus no lar, não tem essa cultura, né? Não entregou a vida a Jesus ainda. Comece agora. A partir do momento que você vê esse vídeo, que você ouviu esse vídeo, comece agora. Entenda que Jesus, ele é quem transforma vidas. Jesus é quem transforma o coração de pedra em um coração de carne. Jesus é aquele que muda situações. Jesus é aquele que dá direcionamentos. Jesus é aquele que abre os olhos de quem está cego espiritualmente, sabe? Porque tem muitos casamentos, tem muitos maridos, né? Falando agora porque eu falo pra mulher, tem muitos maridos que ainda não seguem na mesma religião que a esposa, não servem ainda Jesus, não quer saber disso, sabe? Ainda bebe, faz outras coisas. Mas seja você a mulher primeiro que vai trazer Jesus para sua casa, sabe, que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, que começa a apresentar para os seus filhos, que começa a trazer toda a cultura de Jesus, a cultura de Deus, do reino dos céus, para a sua casa. E aí, a salvação é individual, né? Por você, pelo seu testemunho, por suas ações e por o Espírito Santo, que faz o trabalho mais pesado, o trabalho de convencer o homem. Quem faz é Cristo. As coisas elas vão se encaixando. Foi assim comigo, foi assim com tantas outras mulheres. Eu fui primeiro, depois meu esposo foi. Tem outras amigas minhas que foram primeiro, depois o esposo foi, sabe? Sempre tem uma pessoa que tem que ir, né? E se você é essa mulher que tá ouvindo esse vídeo nesse momento, que você sabe que não tá dando certo a vida que você tá levando, o seu lar tá bagunçado, você precisa de um caminho, de um direcionamento, tá aqui o seu direcionamento hoje. Busque entregar sua vida a Jesus como o único e suficiente Salvador. E a partir desse momento, as coisas elas começam a tomar o rumo certo que o Senhor mesmo escolheu para você. Escolheu para o seu lar. Cada uma de nós temos uma história, cada uma de nós temos um livro pessoal que tá lá. Jesus escreveu a minha história, Jesus escreveu a sua história, e nós muitas vezes não estamos andando ainda dentro dessa história, não estamos inserida, né, no propósito que Deus mesmo criou para nós. O que é que falta? Essa clareza. O que é que nos falta? Buscar isso. Né? Buscar isso em oração, mas buscar isso também em atitudes. Porque se eu quero algo, eu preciso agir em cima daquilo, né? Se eu quero emagrecer, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fechar a boca, eu preciso ir na nutricionista, eu preciso tomar mais água, ter esse passo a passo. E fazer as coisas de Cristo, fazer as coisas para Deus, fazer as coisas para descobrir seu propósito, fazer as coisas para, sabe, vencer na vida, seja em que área for, falando da casa, em qualquer área, tem que ter um passo a passo. Né? Nós estamos em construção, é uma construção diária, mas com um passo a passo que não é milagroso, não é da noite para o dia, para a gente chegar aonde nós desejamos e principalmente aonde o próprio Deus desenhou para nós. Ok, então esse foi o nosso vídeo de hoje, o começo de tudo é esse vídeo. Eu vou tentar trazer toda semana, pelo menos 2 vezes na semana. Não sei se eu consigo, mas ativa o sininho aqui já para você receber as notificações. E um beijo, até o próximo vídeo. Fica com Deus.